Abril 2, lendo a história de Deus. O nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, mas o Senhor a deixara estéril. Penina, a sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então, Eucana, o seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste o seu coração? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então, fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca, como Ana orava silenciosamente. Os lábios dela se moviam, mas não se ouvia sua voz. Então, Eli pensou que estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui, até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Depois, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Ana consagra Samuel. Quando, no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Faça o que for bom aos seus olhos, disse Eucana, o marido. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então, ela ficou em casa e criou o filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, um efa de farinha e um odre cheio de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Ela lhe disse: Tão certo como vive o meu Senhor, eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor atendeu o pedido que eu fiz. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor por
toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Então, ali adorou ao Senhor. 1 Samuel 2, a oração de Ana. Então, Ana orou assim: O meu coração exulta no Senhor, a minha força é exaltada. A minha boca dá risada dos meus inimigos, pois me alegro na tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Não fale tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que antes tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos já não passam fome. Até a que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor tira a vida e a preserva. Ele faz descer a sepultura e dela faz subir. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha, mas também exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os fundamentos da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então, Eucana voltou para a sua casa em Ramá, mas o menino começou a servir ao Senhor sob o cuidado do sacerdote Eli. A maldade dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram perversos, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam ali a Siló. Antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: Dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: Deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: Não, entregue a carne agora. Se não, eu a tomaria à força. O pecado desses jovens era muito grande aos olhos do Senhor, pois tratavam com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava diante do Senhor vestindo um colete sacerdotal de linho. Todos os anos, a sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele. Quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual, Eli abençoava Eucana e a sua mulher, dizendo: O Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então, voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, lhes perguntou: Por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é boa a notícia que se comenta no meio do povo de Israel. Se um homem pecar contra o outro homem, Deus pode defendê-lo. Se, porém, pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Contudo, os filhos não deram atenção à repreensão do pai, pois o Senhor queria matá-los. O menino Samuel continuava crescendo, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor.
e pelo povo. Profecia contra a família de Eli. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor: Acaso não me revelei claramente a família do seu ancestral quando eles estavam no Egito, sob domínio do Faraó? Escolhi o seu ancestral dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família dele todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas, porque vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação. Porque você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: Prometi à sua família e à linhagem do seu ancestral que ministrariam diante de mim para sempre. Contudo, agora o Senhor declara: Longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegado a hora em que eliminarei a sua força e a força da família do seu ancestral. Não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará idade avançada. Todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer a sua alma. Todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. O que acontecer aos seus 2 filhos, Ofni e Finéias, serão um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre diante do meu ungido. Então, todo aquele que restar da sua família virá e se prostrará diante dele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. E lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. 1 Samuel 3. O chamado de Samuel. O menino Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, e este respondeu: Aqui estou. Ele correu até Eli e disse: Aqui estou. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Eu não o chamei. Volte e deite-se. Ele foi e se deitou. De novo, o Senhor chamou: Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou. Meu filho, eu não o chamei. Volte e deite-se, respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Eli se levantou, foi até Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele o chamar, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo ouve. O Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a família dele, do começo ao fim. Pois eu disse a ele que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Os filhos dele blasfemavam contra Deus, mas ele não os puniu.
Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará expiação pela culpa da família de Eli, nem com sacrifício, nem com oferta. Samuel ficou deitado até a manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Aqui estou, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor disse a você? Por favor, não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa do que ele tenha dito. Então Samuel lhe contou tudo sem esconder nada, e ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que for bom aos olhos dele. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Beerseba, soube que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, pois foi ali que o Senhor se revelou a Samuel por meio da sua palavra. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.